De Deus, que alegria estarmos reunidos nessa grande célula para louvar, para bendizer o Senhor Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos reuniu aqui hoje para adorar, para celebrar, para cantar, amém? Como a irmã disse, eu me chamo Danilo. Sou casado com a Luana, pai do Bento, da Valentina e do Davi. E hoje, motivo de festa lá em casa, no Colégio das Crianças, é a festa de Todos os Santos hoje, né? Aí foi Bento, a Valentina vestido de santo, os amigos vestidos de santo. Que coisa linda, né? Alguns irmãos viram as fotos lá. Enquanto semana passada muitas pessoas estavam celebrando, como disse um sacerdote esses dias, a festa do inferno, a gente tem a alegria de muito dos filhos aqui do Carisma estar celebrando a festa do céu. E é bonito ver um de Nossa Senhora, Santa Teresa, São José Santos del Rio, tinha também o Carlos Acutis, foi muito bonito ver. Então, tem esperança nesses tempos. Mesmo diante de notícias difíceis, situações difíceis, problemas, confusão, divisão, falta de saúde, quando a gente vê pessoas como vocês que estão aqui hoje, como tantas e tantas obras de misericórdia, obras de ensino católico, nós temos esperança, nós temos a esperança renovada. Amém? Amém. O tema de hoje é quase dois temas, mas vamos tentar focar em um só. O tema é: quem irá por mim? E a alegria de ser enviado. Essa pergunta, essa frase, esse pedido do nosso Deus está lá no livro do profeta Isaías, você já vai abrir a sua palavra, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8, onde o Senhor fala: quem irá por mim? Danilo, mas Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele já morreu e ressuscitou, porque tem a igreja, temos um Papa novo, Papa Leão XIV, um monte de santo, ainda o Senhor clama, ainda o Senhor grita aqui para as células, aqui para a comunidade: quem irá por mim? Sim, meus irmãos, o Senhor grita, o Senhor pede, o Senhor Jesus ainda fala isso para mim e para você, esse quem irá por mim, justamente por aquilo que nós acabamos de cantar. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, para te louvar, para te adorar. Enche-me, Senhor, do teu Espírito, me cura, me liberta. Enche-me, Senhor, do teu Espírito. E para quê? Ficar cheio do Espírito Santo. E para que ficar curado? E para que ficar renovado? E para que ter uma família curada, uma família restaurada, um casamento curado, um casamento restaurado? Para que nós possamos dar testemunho, para que nós possamos falar: olha, eu tinha uma vida errada, eu tinha uma vida torta, eu tinha uma vida que me levava para o inferno. Mas um dia alguém anunciou que existe um Cristo, que existe a igreja, que existe Nossa Senhora, que existe o Espírito Santo, que existe uma comunidade, que existe uma célula. E eu conheci esse Espírito Santo, o poder da palavra, os sacramentos, e transformou a minha vida. Eu não sei aqui o testemunho de todo mundo, os caminhos por onde todo mundo andou, mas eu tenho certeza que a cada grupo, que a cada célula, que a cada missa, que a cada terço, a sua vida tem ficado mais perto de Deus. Amém? Amém. Se você acredita nisso, dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele tem renovado, Ele tem transformado a nossa vida. E se você acha, meu irmão, minha irmã, que tá bom, que 25 anos foi bonito celebrar, que tá bonito esse ano jubilar, que os podcasts estão legais, tem muito mais de Deus para minha e para a sua vida. Amém? Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8, foi isso que eu falei? Exatamente. Vamos lá, Isaías. Isaías é um profeta que ele foi chamado, ele foi levantado por Deus para
reconduzir o povo pecador e infiel à fidelidade ao Senhor. Olha que bonito isso, né? Que coincidência, estamos aqui na comunidade e o profeta Isaías, ele foi levantado para reconduzir o povo de Israel que estava com o coração endurecido, o coração triste, cheio de problemas, longe do Senhor, por diversos fatores, principalmente com os reinados que não eram tão, que não ajudavam tanto na fé, e o profeta Isaías, ele combate justamente isso. Não importa o que está acontecendo na sociedade, o que importa é o teu coração, é o teu testemunho, é o teu dia a dia, é a tua família estar honrando, louvando e vivendo o mandamento do Senhor. Então o profeta Isaías, ele é levantado por Deus para que ele possa reconduzir o povo à fidelidade, à vontade do Senhor. Olha que bonito isso. O profeta Isaías também não é confirmado, mas é atribuído que ele foi martirizado. Por isso, em algumas igrejas, é chamado de Santo Isaías, né? E também considerado como mártir. Algumas literaturas vai dizer que ele foi cerrado ao meio. Quando trocam um rei, e esse último rei, pode desligar o telão aí no Power Off aí, e quando esse rei ascende ao poder, não gosta que Isaías pregue a palavra e ele é cerrado ao meio. Isso é atribuído, né? Será que eu e você estamos preparados, irmãos? Talvez não para ser cerrado na carne, mas para ser cerrado nas ideias, nas opiniões, no dia a dia, nos nossos gostos, nas nossas vontades. Saber se dividir e se organizar. Saber separar o que é de Deus e o que é do mundo. Isaías não teve medo de morrer e escolheu o que é de Deus. Isaías capítulo 6, do 1 ao 8, vai dizer assim: No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo, os serafins se mantinham junto dele, cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A esse brado as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Versículo 5. Ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros. E, entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: Tendo essa brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Versículo 8. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu e quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Palavra do Senhor. Então essa é uma passagem muito conhecida, muito pregada, usada de várias formas, em vários retiros, principalmente para falar de vocação, de disponibilidade, de missão. O Senhor, ele prepara a vocação do profeta Isaías, dá a ele uma visão, um anjo do céu vem com uma tenaz na mão. Tenaz é como se fosse uma tesoura bem grande de aço, como se fosse um pegador, sabe, pegador de salada? Pegador de pegar fatia de pizza, assim, um pegador de salada grande para pegar coisas quentes. E o anjo vem com isso na mão. Olha, o anjo nem toca na brasa, mas coloca a brasa na boca do profeta. Olha a que nível, meu irmão, minha irmã, é o ser humano para o Senhor nosso Deus. Os anjos talvez não tenham acesso a toda a misericórdia. Os anjos, depois da queda de 1/3 da parte, não têm acesso talvez a toda a graça, a toda a bondade daquilo que eu e você, como criatura,
temos da parte do Senhor. O anjo segura, o anjo nem põe a mão na brasa, mas eu e você, e aqui na pessoa do profeta Isaías, recebemos essa brasa, recebemos essa unção, recebemos esse toque de Deus. E muitas vezes essa brasa, essa unção, esse toque de Deus, é o momento que alguém põe a mão em você, intercede. É o momento em que você está ouvindo a palavra. Muitas vezes essa brasa é quando você está ali rezando o terço. Está rezando o terço e as brasas estão vindo, os anjos estão trazendo as graças pelas mãos de Nossa Senhora. Então, eu e você, como ser humano e assim como o profeta Isaías, podemos receber essa brasa, esse fogo, essa unção, esse renovo, essa cura, essa libertação para estar mais perto de Deus. Mas, como eu dizia, não é só apenas para que a gente fique bem, para que a gente se sinta melhor, mas é para que algo aconteça, é para que algo transborde em nós. Que Deus nos toca, nos cura, nos liberta, manda anjos na nossa vida. Para que eu e você possamos fazer algo, e é algo dito como missão, como um dever, porque todo aquele que é batizado, principalmente aquele que é crismado, que é confirmado na fé, recebe a graça de ser sacerdote, profeta e rei. E hoje eu fico aqui junto com Isaías na questão do profeta. Muitas vezes quando nós falamos de fazer missão, de ser um missionário, de receber uma brasa na boca e ir, né? O Senhor está falando aqui, quem eu vou enviar, quem irá por nós? Muitas vezes nós achamos que são só aqueles missionários que vão na África construir igrejas, pregar o evangelho. Achamos que são aqueles missionários que vão nos presídios, aqueles que muitas vezes vão só pregar, vão só anunciar, ou como muitos cantores católicos que vão fazer o show, que vão fazer ministração. Isso também é missão. Mas não é só isso a missão. Muitas vezes a maior missão que nós temos é catequizar os filhos. É educar aquela criança que foi te dada para você ser padrinho. Você lembra de todas as crianças que você é padrinho, madrinho de crisma, de batizado, os casamentos que você foi padrinho, madrinha? Você lembra de todo mundo? Você tem a missão de ajudar essas pessoas a irem para o céu. Olha que bonito isso. Muitas vezes a gente quer que o nosso nome, a nossa foto esteja num banner, né? Rodando o WhatsApp, a internet inteira. Hoje eu tenho missão. No começo da caminhada, cadê a Cláudia? Fazia muito isso, Cláudia. Eu postava, hoje eu tenho missão, e postava o endereço e tal. E tinha quase uma vaidade ali de ter a missão, né? Mas aí o Senhor foi mostrando que, não... claro, você tem que divulgar, tem que falar e tudo mais, mas isso não é o principal. O principal é o que você faz com a graça de Deus que você recebe. Porque quando nós somos tocados, curados, libertados, que sentimos o agir de Deus na nossa vida, gera uma alegria, gera uma sensação de céu, uma presença de céu. E esse céu não posso esconder só para mim. Eu não posso deixar, como diz a palavra, debaixo de uma mesa, debaixo de um alqueire escondido. Eu não posso acender a vela, como está aqui no altar, e pôr debaixo. Porque senão ninguém vai ver, ninguém vai ser iluminado por essa vela. Quantas graças, quantas curas, quantas libertações você já recebeu na sua vida, na sua história, e você ainda não compartilhou com alguém, não iluminou a vida de alguém. Muitas vezes no trabalho, a gente vê situações de pessoas que não têm fé. Né? Como diz meu pai, essa pessoa ela não é ateu, ela é à toa, né? Porque não acredita às vezes em Deus, em alguma coisa, mas né, tem uma vida meio desviada. Mas às vezes algo bom que aconteceu com você, um evangelho que você ouviu, uma libertação, ali, uma graça alcançada. Você vai iluminando um pouquinho aquela pessoa, vai iluminando um pouquinho, vai sendo esse anjo. Olha como inverte quando a gente vive essa alegria de ser missionário. Quando nós somos tocados pela brasa de Deus e a gente começa a iluminar, começa a falar, nós somos esse anjo que vai levando brasas e brasas e brasas
e mais brasas na vida das pessoas. Muitas vezes a gente quer levar uma fogueira inteira, né? Quer levar uma ressurreição, quer dar testemunho de uma perna que cresceu, quer dar o testemunho de um câncer que saiu com uma Ave Maria e um demônio que saiu só com... Você olhou e o demônio foi embora. Calma, precisa dar uma fogueira desse tamanho. Muitas vezes você precisa só de uma chaminha, só de um raiozinho de misericórdia. Aqui tem, né, o compêndio da regra da comunidade, da regra de vida da comunidade, para os consagrados. E tem uma que a gente até partilhava esses dias, né? Que é não deixar, não dormir sem dar e receber o perdão, né? E isso é um testemunho muito grande. Que às vezes as pessoas chegam falando para você, meu casamento tá ruim, minha esposa fez isso, meu marido fez aquilo, e não sei o quê. Aí você só pega e fala, olha, lá na comunidade a gente aprende a dormir, sempre tem que dar o perdão, sempre tem que conversar, sempre tem que se perdoar. Então a gente vai todo dia ali, já falando coisas pequenas, coisas maiores, então nunca acumula muito. Então a gente evita de brigar, porque muitas vezes a briga do casal é porque tem tanta coisinha acumulada, tanto probleminha ali que não foi resolvido, que quando aumenta um pouquinho, aí estoura, aí briga. Aí quando você partilha isso com as pessoas, você fala, nossa, é verdade, né? Nossa, faz sentido, não, vou tentar. Então você não precisa levar já uma grande brasa para a pessoa. Às vezes um raiozinho de misericórdia, uma luz de uma vela como essas que estão sobre o altar, já transforma, já muda, já liberta a vida da pessoa daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está buscando. Nos evangelhos o Senhor Jesus fala muito de missão. Nos evangelhos a gente vê o Senhor falando, vão de 2 em 2, vão até as cidades, vão curar em meu nome, vão batizar em meu nome. Ele mesmo fazia muita missão, hoje eu vou na sua casa, hoje eu vou fazer isso e tal. E Jesus não parava. E por que isso, meus irmãos? Porque ele estava nos ensinando o que era necessário fazer. Anunciar o evangelho oportuna e inoportunamente. Anunciar o evangelho quando é fácil anunciar o evangelho, quando aqui estamos, né, numa grande célula, aqui na comunidade, é mais simples anunciar o evangelho aqui. Mas muitas vezes na fila do banco, todo mundo endividado, reclamando do preço das coisas, como é que eu vou anunciar o evangelho lá? É inoportuna. Mas aí você anuncia, pede essa sabedoria do Espírito Santo para poder falar, para poder proclamar e levar essa cura, essa libertação, levar esse amor de Deus para as pessoas. Amém? Amém. Nós vemos lá no Gênesis capítulo 18, versículo 17, mais precisamente do 23 ao 33, a grande intercessão de Abraão. Que ele vai falando, Senhor, mas se tiver só 50 justos, o Senhor vai destruir. E se tiver 40, o Senhor vai destruir aquela cidade. Aí o Senhor vai repensando, o Senhor vai pensando. Aí quando ele fala assim, mas se tiver só 5, é só 10, não lembro agora, o Senhor ainda vai destruir? O Senhor fala, não vou destruir. Se tiver justos lá, é melhor eu não mandar a minha ira. Esse é o meu e o seu papel como missionários. É ir rezando, é ir intercedendo, é ir sendo uma ponte entre a limitação, entre os pecados, entre as dores das pessoas, entre as dores do mundo e a graça, e ao poder, e a justiça de Deus. Ser missionário, meu irmão, minha irmã, não é só sair na foto, não é só sair fazendo coisas, mas ser missionário, quem eu vou enviar, que o Senhor está falando no Isaías, é ser uma pessoa que reza, que intercede, que dobra o joelho no chão, que fala, Senhor, está tendo guerra nesse país, está tendo problema aqui no Rio de Janeiro, está tendo problema aqui na política da minha cidade, está tendo problema não sei aonde, a queimada na Amazônia. É interceder, irmão. É levantar um clamor, é falar com Deus.
Senhor, fulano está passando aqui uma provação muito grande, é o desemprego, é o carro que quebra, é o filho nas drogas, e vai apresentando, vai rezando, porque o Senhor escuta a nossa oração, e no tempo dele Ele dá um retorno, no tempo dele Ele dá uma palavra, no tempo dele Ele dá uma direção, da forma que Ele quiser, Ele fala conosco para poder caminhar. Ser missionário, irmão, é ser um intercessor. É ser essa ponte entre as pessoas e a graça de Deus. E isso é bonito demais. O começo assim da minha vida carismática, vamos dizer assim, né, servindo em grupo de oração e tudo mais, foi na intercessão. Nossa, e eu gostava demais. Porque a gente se reunia na parte de baixo da igreja, lá onde era a cozinha, um cheiro de mofo, nossa senhora. E ficava lá rezando. Nós vamos tocar na missa daqui 3 meses na escala. E nós já rezando pelaquela missa, para nada dar errado, para o servo não faltar no ensaio, para o povo aprender as músicas. Ia rezando, intercedia por tudo. Rezar pelos instrumentos, por tudo. Ficava intercedendo, clamando. E ali o Senhor dava muitas vezes uma direção, que tinha alguém que precisava se confessar mais, que tinha gente que precisava liberar o perdão, que tinha gente que precisava estudar mais, que a graça de Deus vem, né, sobre os músicos, mas ele também precisa aprender um pouquinho da parte técnica, senão não vai. Né? Já pensou, irmão, vai ligar o som aqui, liga o positivo, onde é o negativo, queima tudo e aí, né? Então, a gente precisa ser sensível, ouvir a voz de Deus para poder ir agindo e ir caminhando. E eu lembro às vezes que nesses momentos de oração que a gente fazia assim com 8, 10 pessoas, tinha uns irmãos que repousavam, né? Aí tinha um assim que era engraçado, que ele ia rezando por todo mundo. Aí ia rezando, ele rezava mesmo, e rezando, e todo mundo repousando. Aí na hora que ele ia receber a oração, ele tirava o óculos assim, ó, juntava as mãos e puf, no chão. Ele repouso automático, o irmão lá. Era um barato, acho que vocês conhecem a figura. E nós ria, né? Acabava a oração ali, né? E como todo mundo novinho, mas ia rezando, ia intercedendo, sem muita sabedoria, sem muito conhecimento ainda, porque era o início de caminhada, a gente já ia se colocando, né? Entre a nossa limitação e entre a vontade de Deus, entre a nossa limitação e a graça de Deus, e vai aprendendo. E se nós não fazemos isso numa vida mais madura de fé, se a gente não se humilha mesmo, irmãos, na presença de Deus, a gente não progride mais na fé. Porque a gente acha que já está bom. Não, eu sei que eu tenho que ir na missa, eu sei que eu tenho que rezar o rosário, já decorei as regras da comunidade, porque agora tem um compêndio, ficou mais fácil, não preciso ler. Eu já sei. Se a gente fala que eu já sei o que eu tenho que fazer, já dá a conotação que não está fazendo. Então, além de saber o que eu preciso fazer, amém? É uma repetição aí. Além de saber o que eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Porque quando nós estamos na vida missionária, quando nós estamos obedecendo à vontade de Deus, vem muitas provações, vem muitas perseguições. Só que aí, rezando e refletindo, eu pensei 2 coisas, né? O Senhor colocou no meu coração 2 coisas para partilhar aqui. A gente é acostumado a ouvir, não, quando você está tendo muita dificuldade, quando você está tendo muita provação, rouba a moto, é o carro que bate, é o desemprego que aparece, é porque, irmão, você está na mística, você está na presença, é o diabo querendo te derrubar e não sei o que, continua, persevera. E realmente isso acontece, irmãos. Se você pegar lá Eclesiastes capítulo 2, vai falar, se entrares para o caminho do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Isso é verdade, isso é real e acontece muito. Quantas e quantas vezes você está ali, confessando direitinho, vivendo o que tem que ser vivido, conforme tudo que a igreja pede, a comunidade, o seu padre pede, e está vivendo e as coisas não caminham, é uma dificuldade. Aí essa palavra de eclesiástico entra. Mas o Senhor colocava no meu coração e me incomodava muito. Por isso que eu peguei aqui o diretório, né? Hoje a minha leitura noturna vai ser o diretório da comunidade.
Porque além da perseguição, que é permissão de Deus, tem as brechas que nós deixamos abertas. Eu acabei de falar, não preciso só saber o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer realmente. Será que na minha e na sua vida não tem uns espaços onde eu não estou sendo fiel? Será que não precisa vir um Isaías e denunciar os meus erros, denunciar os meus pecados, denunciar as minhas falhas? Realmente apontar o dedo na minha cara e falar, olha, nisso daí você é infiel. Você precisa mudar, precisa se arrepender, precisa criar vergonha na cara e caminhar decentemente. Que essa conduta não é a conduta de um católico, não é a conduta de um consagrado a Nossa Senhora, não é a conduta de um membro da comunidade de fidelidade, de um membro de célula, isso não é correto. Será que o Senhor vai ter que mandar um Isaías para dar um chacoalhão em mim, em você, para que a gente pare de falar que é só perseguição? Não é só perseguição, é só provação. O Jorge passa muito por isso, né? Muita calúnia, muita difamação. Já processou alguém, Jorge? Já? Tá juntando aí? Tem uns advogados bons para indicar, hein? E muitas vezes a gente tá ali achando que é só perseguição, que é só o diabo, e muitas vezes o diabo sou eu mesmo. Eu que estou deixando as brechas, eu que estou deixando espaço. Será que eu estou rezando o terço só quando o Frei Gilson reza? Louvado seja Deus, é uma bênção, mas cadê o meu compromisso com Deus? Será que eu só faço jejum e penitência quando a igreja pede? Cadê o meu compromisso, a minha fidelidade com Deus? Cadê o meu algo a mais? Cadê a minha entrega? Eu preciso, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos olhar para a nossa vida e querer tampar essas brechas. No livro do profeta Isaías, capítulo 58, vai falar que o Senhor mandou alguém para tampar essas brechas. E esse alguém chama Jesus de Nazaré. O profeta Isaías tem muito disso. Ele é um profeta messiânico, então ele vai falando que vai vir um Messias, que vai vir um Salvador, vai vir alguém para nos salvar, vai vir alguém para mudar toda essa realidade que nós estamos vivendo. Ele é um profeta messiânico. Nesse capítulo 58 ele fala isso, olha, vai vir alguém para tampar as minhas brechas. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, eu e você vamos dar espaço para que Jesus possa mesmo tocar as minhas e as suas brechas, tocar as minhas e as suas feridas, retirar, né? A irmã falava agora há pouco, né, dessa preocupação, dessas coisas mundanas, né, de pôr o foco mesmo em Deus. Será que a gente vai deixar o Senhor tocar, ou eu deixo o Senhor tocar só até aqui? Até aqui eu deixo, até aqui eu já sei o que eu vou fazer. Nós precisamos deixar o Senhor Jesus nos tocar. Nós precisamos deixar o Senhor Jesus nos mudar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não é só um calorzinho que vai vir e vai acalmar a nossa alma, o nosso coração, não. O Espírito Santo vai transformar a minha e a sua vida, amém? Amém. Vai transformar a nossa conduta, vai transformar o nosso jeito de falar, vai transformar o nosso jeito de pensar. Talvez você sempre teve uma linha de raciocínio, uma forma de fazer as coisas, e conforme você vai rezando, vai meditando, vai vendo ali a partilha durante a célula, você vai vendo, nossa, isso não é tão bom o jeito que eu estou fazendo. Não é tão legal o caminho por onde eu estou indo. Aí às vezes demora 1 mês, às vezes demora 3 meses, às vezes demora 10 anos. Aí quando passa uns 15 anos, você olha para trás e fala, nossa, eu pensava assim, hoje eu não penso mais, é a graça de Deus agindo. É o anjo pondo mesmo a brasa ali no seu coração para mudar. Mas é um processo, é um caminhar. E hoje nós somos muitos agraciados, porque além de orar, além de ouvir a palavra, nós vamos adorar o nosso Senhor Jesus. Nós vamos estar face a face com aquele que deu a vida para nos salvar, aquele que morreu e ressuscitou, para que eu e você tivéssemos a certeza do céu. Amém? Vai ficando de pé, coloca a mão sobre o seu coração.
E essa semana a gente recebeu o boletim da comunidade, né? E tem um trecho que estava assim na fala do fundador: aquele que foi tocado pela misericórdia não consegue mais permanecer imóvel. Não dá mais para ser o mesmo, não dá mais para ficar na mesma vida, não dá mais para ficar no mesmo lugar. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, se o lugar que você está hoje está te levando ao pecado, se o lugar que está hoje está te levando para longe das coisas de Deus, a misericórdia está te alcançando, a graça de Deus está te alcançando, o Espírito Santo está te alcançando. É tempo de movimento, é tempo de sair. Talvez aquilo que está te afastando de Deus é um aplicativo, é uma série, é uma música. Talvez, como no meu caso, é uma ou outra amizade que você vai ter que se afastar um pouquinho para que ela não tire você da graça de Deus. Que nós possamos, nessa noite, quando o Senhor entrar aqui, pedir para que Ele derrame em nós o Teu Espírito Santo, falar que, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor, para que eu seja realmente um missionário, para que eu seja realmente aquele que fala do Senhor, que vive a palavra do Senhor, para que eu seja aquele que receba esse fogo que vem do alto, essa brasa que vem do alto e converta a minha vida. Que nós possamos, irmãos, já ir cantando, já ir bendizendo o Senhor que se aproxima de nós. Vou te tocar, Senhor, com todo o meu coração. Olhando para Jesus, cantemos: tocar, Senhor, com determinação. Preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti, meu Deus. Eu preciso mais. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Cante mais que a vida, mais que a vida. Eu preciso de Ti, mais que o mar. Eu preciso mais que as riquezas. Eu preciso de Ti, meu Deus. Meu Deus. Preciso mais que tudo nessa vida. Preciso, única razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, sou todo teu, sou todo Senhor Jesus, nessa noite
Nós queremos olhar, Senhor, na Tua presença real na Eucaristia e dizer que nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Dentro do nosso matrimônio, dentro do nosso casamento, nós precisamos de Ti, Senhor Jesus, na relação com os nossos filhos, na forma com que nós vamos educar, na forma com que nós vamos conduzir cada fase, Senhor, dos mais pequenos aos maiores, dos filhos menores, Senhor, que estão aprendendo a ler, a caminhar, daqueles que já estão trabalhando, estão estudando. Sim, Senhor Jesus, nessa noite nós queremos dizer que precisamos de Ti para aprender a evangelizar, a dar testemunho, a falar da Tua graça, a falar daquilo que o Senhor fez e faz na nossa história. Sim, Senhor Jesus, quem o Senhor vai enviar, Senhor, aqui estão as pessoas que o Senhor pode enviar, que o Senhor pode usar, Jesus. Quando o Senhor Jesus está falando, está conversando com as multidões, Ele fala que as pessoas são como ovelhas sem pastor. O Senhor vê homens e mulheres cansados, homens e mulheres abatidos, famílias passando necessidade. E Ele fala assim: olha, a messe é grande, os operários são poucos. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor coloca no meu coração que aqui hoje é um grande hospital. Aqui hoje é uma grande tenda de cura, de libertação, onde o Senhor vai nos capacitar, vai cuidar das nossas feridas, vai passar o azeite em cada machucadura do nosso coração, da nossa vida, para que ao sair daqui nós possamos ser aqueles que anunciam a verdade, que anunciam boas novas para uma sociedade que está despedaçada, para uma sociedade que está ferida. Sim, Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, e confiamos na Tua bondade. Derrama, Senhor, sobre nós dons, carismas. Derrama, Senhor Jesus, sobre a nossa história, a cura e a libertação necessária, sim. Batiza-nos, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser fortalecidos, renovados, Senhor Jesus. Derrame em nós, Senhor Jesus, o dom da sabedoria, o discernimento dos espíritos, Senhor Jesus, o dom de ciências. Derrama, Senhor Jesus, de toda a Tua vontade, o dom de milagres, Senhor Jesus, o dom de cura, Senhor, para que nós possamos ser sinal, para que nós possamos, Senhor Jesus, ser sal da terra e luz do mundo, onde nós estivermos. Preciso mais de tudo nessa vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, sou todo teu. Canta pra Ele: eu preciso de Ti, Senhor. Preciso, mais que tudo nessa vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável.
que o Senhor possa nos curar, nos preparar para a missão, para o nosso dia a dia. Como eu disse agora há pouco, talvez a tua missão é cuidar daqueles que estão mais perto de ti. Talvez a tua missão, meu irmão, minha irmã, nessa noite é cuidar de você mesmo. Fazer uma análise de como está o teu dia a dia, a tua rotina, os locais que você tem frequentado, os teus gostos. Para que o Senhor possa realmente curar, reconciliar a nossa vida com a graça dEle. Nós precisamos nos abrir ao querer do Senhor. Nós precisamos querer ouvir a voz do Senhor, conhecer os planos que o Senhor tem para mim e para você. Levanta mais uma vez as tuas mãos para Jesus e fala: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Senhor Jesus, eu quero obedecer os teus planos. Senhor Jesus, eu quero ser fiel à tua vontade para a minha vida, para a minha história. Senhor Jesus, eu quero renovar a minha aliança contigo, eu quero renovar o meu sim contigo. Senhor Jesus, eu quero me abrir ao teu querer, Senhor. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Você se arrepende, vem mais perto do Senhor Jesus, que nós possamos ficar mais perto do Mestre.